ver se o Marcelo entra agora. Pois é, e aí a gente vai falando sobre cura. A gente falou no primeiro dia a importância de se reconhecer como quem está doente, né? E se responsabilizar por aquilo que nos cabe, né? A autorresponsabilização. E aí depois a gente fala do curador, que é Deus. Deus é o curador da nossa vida, é quem nós devemos procurar, é a quem nós devemos estar sempre buscando verdadeiramente e em todo momento. Marcelo, quer tentar você entrar e aí eu te siga? Porque não sei o que está acontecendo, que você não está conseguindo entrar aí. Fala aí comigo, Marcelo. Você quer você tentar entrar e eu tentar acessar, porque não está conseguindo entrar do meu? Eu sei que você gosta muito de reclamar do smartphone, mas é o iPhone que dá mais problema, hein? Não, né? Hum. É aquele lá que não está entrando, não sei por que não, vou reiniciar ele para ver. Deve ser algum problema do aparelho, mas eu entrei, estou aqui. Ser bom. E a gente ficou de falar sobre o que hoje? Seja servo. Dentro do processo de cura é importante a gente perceber e entender que precisamos ser servos. Queria ler um texto Exatamente. a respeito disso. Na verdade, a gente até falou um pouco sobre isso, né? Sobre ser Ontem. servo e servir, em Lucas No 17. primeiro dia foi. No Responsabilize-se, né? Uhum. Hoje é o terceiro dia sobre cura, e aí é explanar um pouquinho sobre essa questão do ser servo, né? Quando a gente vai lá em Filipenses 2, a partir do versículo 2, ele diz assim, ó, a partir do versículo 3, perdão. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em figura humana, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus não foi ninguém. Não foi Cláudia, não foi Fernando, não foi Juliana, não foi Marcelo, não foi Dona Conceição, não foi seu João. Foi Deus. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mais importante, ele diz assim, ó, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando ele olhava para as pessoas, sabe aqueles leprosos? Acho que foi do segundo dia que só um voltou para agradecer. Aqueles Do primeiro dia. leprosos, quando eles foram caminhar para os sacerdotes, para que os sacerdotes analisassem para ver se eles estavam curados da lepra, Jesus Cristo o curou como ser humano, como eu, como você.
A diferença era a comunhão que ele tinha com Deus. E que tem até hoje, né? Não tinha, ele tem até hoje. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte humilhante. Quando ele fala em morte de cruz, é a pior morte que existia naquela época, que era próprio para assassinos, torturadores, pedófilos, estupradores. Eram mortes humilhantes, sabe? E foi essa morte que Jesus Cristo morreu por mim e por você, quando ele resolveu se esvaziar da forma de Deus e, como figura humana, saiu por aí, curando um monte de gente. Então, eu e você também podemos fazer isso. Como a gente está falando sobre cura, eu e você também podemos fazer isso. Então, é importante a gente entender que Deus cura em dois sentidos. Através de Jesus, pelos apóstolos, pela igreja e por meio de você, como instrumento de imposição de mãos e cura, ou através de você, como fez com Moisés e Jó, através de exemplo para curar pessoas para a posteridade. Isso é o processo mais importante de seja servo, sabe? Ai, Deus, como eu estou agoniado. Seja servo, seja servo, seja servo, seja servo, seja servo, seja servo. É isso. Eu li alguma coisa que não estava no cronograma, Cláudia, me perdoe, mas quando eu estava estudando agora Eu não me importo. eu sei. Que a gente estava estudando, que eu estava estudando para falar um pouquinho sobre isso, eu senti a necessidade da gente trazer o porquê seja servo para curar. Jesus Cristo, quando ele veio para ensinar isso para a gente, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas não deve ser a maior preocupação a vida e a abundância. A maior preocupação deve ser o servir. Sabe qual E é a ele parte que eu ensina mais isso. gosto? Oi? A parte que eu mais gosto é logo a primeira, quando você leu aí, quando ele fala assim, e que ele se arguiu de não das coisas que eram problemas para ele, as coisas que ele precisava resolver, as coisas que era para o seu bem próprio, Cada um mas cuide não ele se somente dos seus arguiu interesses, mas também dos para interesses dos outros. Não faça por isso, esse, ambição egoísta ou por vaidade, mas mais humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sempre considere o outro superior a você mesmo, sempre. e muitas das Sabe que eu fiz vezes a uma live gente com o Bruno ontem? Desculpa te interromper, sabe que eu fiz uma live com o Bruno ontem à noite? Eu fiquei impressionado com isso, porque assim, eu vi ele várias vezes falando assim, olha, o fulano de tal que está aqui na live tem um salão extraordinário, o fantástico, o grandioso salão em Brasília. Olha, Beltrano de tal aqui, ó, tem um salão extraordinário. Eu disse, caramba, o cara tem um salão top, massa. Eu, Marcelo, olhando, eu considero hoje o melhor salão de Brasília. E ele está falando para as pessoas que eu considero que tem um grande salão, que tem um salão top também, mas que não tem um salão como o dele, sabe? E ele está dizendo assim, tem o melhor salão de Brasília, o melhor salão de Brasília, o melhor salão de Brasília. E depois eu entendi isso, lendo isso aqui. E é impressionante, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente se surpreende com os insights que vêm, né? Porque ele diz assim, ó, ele diz, considerem os outros superiores a vocês mesmos, sempre com humildade. Considere os outros superiores a vocês mesmos. não é com uma visão de deboche ou de ironia. Soberba. É verdadeiramente achar que o outro é melhor do que você, para que você verdadeiramente sirva ao outro, melhor, maior do que você, para que você verdadeiramente sirva ao outro. Quando você tem um olhar de diferencial, de que ele necessita de mim, ele precisa do meu cuidado, ele precisa do meu carinho, ele precisa do meu amor, ele precisa da minha atenção.
entendeu? Eu me dou verdadeiramente porque eu quero o melhor. É enxergar todo mundo como se você fosse o pai e a pessoa fosse o filho. Porque, assim, dificilmente você deixa de fazer as coisas para o seu filho. Dificilmente você deixa de fazer as coisas para o seu filho. Dificilmente você coloca o seu desejo, o seu sonho, o que você quer acima do seu filho. Dificilmente você faz isso. Você hoje com Samuel, né, com João, Samuel, você sabe disso. Sim. Que dificilmente você passaria à frente do que eles necessitam verdadeiramente. Dificilmente você faria isso, a não ser que o que eles queiram não vá trazer a eles coisas boas. Aí sim, você vai. Não, peraí. Isso eu não vou te dar. Ou o que você queira vai trazer a eles coisa melhor do que o que eles querem. Aí sim, você vai colocar o seu desejo à frente do deles. Mas dificilmente você vai fazer isso. Então, quando você enxerga o outro verdadeiramente como alguém que precisa de você, alguém que precisa da sua atenção, do seu carinho, porque a gente coloca o nosso filho como maior e melhor do que a gente, como nossa herança, como o que a gente vai deixar para o futuro. A gente coloca. Então, é colocar ele dessa forma. E aí você faz por amor. Você faz não para que as pessoas vejam ou saibam, mas porque você quer que ele seja melhor o tempo todo. E é isso que Deus busca da gente 24 horas. Fácil de fazer? Cara, não é. E não é fácil de fazer sem esperar que o outro faça também. A gente tem que fazer sem esperar que o outro faça também, que é o mais importante e eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil você dizer sim, você se posicionar, você ajudar, você está sempre ali à disposição da necessidade do outro. E quando o outro não se dispõe à sua necessidade, não se dispõe ao que você precisa, você se sente magoado e se sente ressentido com isso. Então eu vejo o mais difícil não é nem o fazer, é o fazer sem esperar que o outro faça por você também. E é isso que Deus quer, que a gente faça sem esperar que o outro faça pela gente, sem esperar que o outro tenha esse mesmo comprometimento, né? Isso é ser servo. Isso é ser servo, é como ele diz lá em Lucas 17, é você cumprir tudo aquilo, todas as obrigações, e quando o Senhor quando anoitecer, quando você servir o jantar e você fosse deitar e o Senhor já tivesse deitado, você não tem que chegar para ele e falar assim: poxa, o Senhor nem me deu boa noite. Poxa, o Senhor nem fez isso para mim. Poxa, o Senhor nem me disse muito obrigado. Porque você é o servo, é você que tem que agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Obrigado pelas coisas que eu tenho. Obrigado pelo serviço que eu tenho. Obrigado pelas dores que eu senti, porque foi para crescimento e desenvolvimento. Obrigado por tudo. E essa é a parte mais difícil. É o fazer sem querer nada em troca, verdadeiramente. Dentro de empresas onde a gente trabalha, dentro da comunidade que a gente vive, dentro de uma sociedade, dentro da igreja, dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, da nossa própria vida. É o mais difícil. É o fazer sem esperar que o outro faça também. É o mais difícil. É verdade. É verdade. Não é nem o fazer. Quer dizer, para mim o fazer eu faço, sabe? Eu faço até às vezes sem ser para fazer, eu faço. O difícil é não esperar que o outro faça também, que o outro tenha o mesmo pensamento, né? É difícil. É Você se sente... muito difícil a gente não querer que as pessoas ajam igual a gente. É tão internalizado como eu sou, é tão internalizado como eu sou. Minha esposa estava chamando minha atenção ontem justamente sobre isso. Eu estava conversando, ela estava falando assim, às vezes você se desliga, as pessoas estão conversando com você,
Você já resolveu a sua curiosidade e, e o que você gostaria de saber dentro da conversa. E se ela continua conversando alguma coisa com você que não é de seu interesse, você está do outro lado. Você está olhando outra coisa, prestando atenção de outra coisa. Às vezes a pessoa voltou o assunto que você perguntou por curiosidade e ela, por consideração a você, volta o assunto para bater um papo, para conversar, para te inteirar do assunto. Você resolveu aquilo dentro da sua cabeça, já entendeu lá na frente e puf, desliga. E não ouve mais, não dá atenção mais e parece que a pessoa está falando ali blá, 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 sozinho. E de repente, do nada, você volta e fala assim, então, e muda de assunto e conversa sobre outra coisa. E isso é muito feio em você. E ela falou isso para mim. Muito feio a falta verdadeira de atenção que às vezes você dá para as pessoas e as pessoas que têm consideração por você. E é justamente isso, sabe? Tem umas situações que me desagradam e não desagrada que eu preciso que eu vou desligar o meu cérebro. Puf, entendeu? Teve um caso recentemente, por exemplo, que eu estava conversando com um mentorado meu. Você estava junto. A gente passou quase 2 horas conversando e não vai para lugar nenhum. Eu não, sabe? E quando eu percebo que não está indo para lugar nenhum, eu literalmente, quando eu me vejo, eu estou em outro lugar. Eu estou no mundo de Glingle. E isso é muito feio, porque assim, independente de tá, tudo bem, não está tendo resultado nenhum, estou muito insatisfeito com isso, essa conversa não está chegando a lugar nenhum, eu preciso trazer para chegar a algum lugar. Eu não tenho que me desligar e E desligar do aí eu outro lado. preciso ter a atenção de onde esse mentorado tá, para ficar tentando trazer para onde É eu tô mega querendo. desafiador, isso é mega desafiador. Mas se a É, minha jornada e se é a minha é. jornada de vida, se eu decidir o que é isso que eu quero para mim, não importa se ele está dando uma volta de 1.600.000 que eu poder fugir de onde ele precisa chegar, eu tenho que trazer ele para o ponto A de novo, para o ponto inicial de novo. E é isso, é justamente isso que você está falando, sabe? Uhum. E o quanto que é desafiador a gente se melhorar, a gente está tão acostumado, eu estou tão acostumado a ser eu e querer ser eu, porque eu acho que ser eu é ótimo, é extraordinário, é maravilhoso, é sensacional. E se é verdadeiramente ótimo, extraordinário, sensacional, maravilhoso, por que que todos os dias eu vou dormir com o sentimento de que, putz, faltou alguma coisa e acordo com o sentimento de, putz, tá faltando alguma coisa? É porque você não é tão extraordinário assim, é porque você não é tão sensacional assim, é porque, diga. Mas se a gente fosse tão extraordinário assim, né? Jesus Cristo não precisaria vir para nos curar. É como eu falei naquele dia, né? Eu falei o que a Bíblia diz, né? Que a Bíblia fala assim, que, que o Senhor veio para os doentes, né? O Senhor veio para aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam. Então, se a gente é tão ó, maravilha, então a gente não precisa de Deus. Mas A às gente não vezes, é. Cláudia, sabe o que acontece na minha percepção? É que às vezes a gente acha que a gente está com Deus e pronto. E aí tá massa. E a gente precisa daquele lance que a gente conversou no primeiro dia. Eu preciso entender, enquanto ser humano, que não é porque eu estou com Deus que eu me tornei perfeito. Entendeu? E porque eu sou perfeito, eu não magoo ninguém, eu não falo nada e não faço nada que ninguém se ofenda ou se entristeça, ou que eu não vou ficar doente, ou que eu não Ou vou isso, ou que eu não vou aquilo. magoar ou se sentir mal com alguma coisa que eu falo, ou faça, ou haja, porque elas não devem ser magoáveis, né? A gente tem esse sentimento mesmo com relação. Ah, eu falei porque precisava passar um feedback. Ah, você se magoou porque você é magoável. E não é assim, o Senhor tinha um carinho muito grande para falar com as pessoas, para agir com as pessoas. Ele só não tinha um carinho muito grande com os fariseus, porque os fariseus queriam persegui-lo 24 horas e não estavam interessados na verdadeira salvação, então ele dava lapada mesmo e acabou. Agora, os demais, ele
ele tinha um carinho, uma atenção muito grande, ele precisava se falar 30 vezes da mesma coisa, ele falava. Os discípulos, ele ficou com os discípulos na terra, depois ele morreu, voltou, conversou com os discípulos e depois ele mandou o Espírito Santo de Deus para ficar com os discípulos, para aprender a mesma coisa que ele ensinou durante muito tempo aos discípulos. Então, assim, ele teve que voltar e falar com Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas... Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, por isso ele é o curador e não eu. Por isso ele Exatamente. é o digno de toda honra e toda glória e todo louvor e não eu. Por isso que ele é dono de toda a sabedoria, porque e eu sou só servo. E eu sou só servo. E sabe o Porque que que é ele mais, tem Cláudio? Sim, continue. Porque ele tem. Porque ele tem toda, ó, por exemplo, se você pegar aqui a cura do, eu não sei se foi esse o texto que estava no nosso Manda projeto bala. Não Mateus 8, importa. Não importa, manda bala. É, mas Mateus era esse 16. Mateus 8? Na verdade, 16, 18. Mateus 16, 18. Mas manda bala. Vai lá. Porque você chegou Então, nele. Vai lá. Mateus 8, né, e quando ele fala sobre a cura do criado de um centurião, eu acho que Mateus 8 está em outro projeto, por isso que eu não estou querendo passar. Por isso que eu não estou querendo falar. Deus está tocando no seu coração para falar? Fale. Ele fala assim, Tá tendo vendo meu Jesus semblante de entrado... pressa? Você tá, olhe para mim aqui. Tá vendo meu semblante de pressa, de agonia, me sacudindo, nervoso para querer terminar Sei nem logo? que hora é. Não. Aí Então não se preocupe não, mande bala aí. ele fala aqui em Mateus 8, né? Primeiro ele fala sobre Mateus 8, 5, quando ele entra falando sobre o centurião. Certo. Ele diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião está em outro nosso. O centurião lhe respondeu: Não sou Lembrou, né? digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com a tua palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu outro servo, faze isto, e eles o fazem. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. E ele está falando aqui o seguinte: ele está falando sobre um servo dele. O centurião está falando sobre um servo dele, alguém que o servia, né? Que precisava ser curado. E ele se vê como servo do Senhor. Eu acho magnífico a pontuação dele quando ele fala assim como o Senhor, assim como eu tenho servos, que eu digo, vai, vai, vem, vem, chega, chega, senta, senta. O Senhor também tem servos que fazem isso, falando dos anjos, dos arcanjos, entre outros. Então eu não De sou mim, de digno do Senhor você. entrar na minha casa. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Minha casa não é pura, não é digna da presença do Senhor. Não é assim, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu acredito que se o Senhor disser para o seu servo, vai, cura, ele será curado. E aí o Senhor vai lá e cura ele. E diz, a sua fé que curou o teu servo. Então, assim, você vê dois posicionamentos interessantes. Um servo diferente dos outros servos,
né? Que tá um servo de Deus diferente dos outros servos, que está preocupado com seu servo, está preocupado com seu servo, que o Senhor estava falando lá no 1 assim, olha, você diz para o seu servo, você fala para o seu servo, ó meu tio aí, seja bem-vindo. Você diz para o seu servo, você diz para as pessoas que você deseja, que eles podem ir lá tomar banho primeiro, se lavar primeiro, descansar primeiro e depois te servir. Você agradece a eles pelo que você faz, mostrando aí um servo autoritário, um servo que não tem, que não pensa no seu servo, um líder, né? Um líder que não pensa no seu servo dessa forma. E ele não, ele está pensando no servo dele. Ele está tendo carinho pelo servo dele. E ele pede a Deus que vá e cure o seu servo, que vá e cuide do seu servo. E o Senhor vai lá e cura, né? O Senhor vai lá e transforma, mesmo não sendo digno de entrar, dele, a casa não sendo digna da presença do Senhor, né? Digamos assim. O Senhor cura. E para o Senhor curar, a presença do Senhor tem que ter entrado nessa casa, né? Não é só assim, ele curou. Não. A presença do Senhor tem que entrar na casa para poder ele ser curado. Precisa de alguma forma entrar na casa. Então o Senhor entrou na casa para curar. E antes, quando ele fala da cura do leproso, no versículo 4 só, ele diz: Disse-lhe então Jesus, olha, não, perdão, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Porque o Senhor quer. É quando o leproso pergunta para ele assim: se o Senhor quiser, né? Se o Senhor quiser, eu sei que eu posso ser curado. E Deus diz para ele assim: Jesus diz para ele: Eu quero, seja limpo. Então, assim, o Senhor quer que nós sejamos curados. Ele quer que a gente seja curado das nossas dores, das nossas enfermidades, dos nossos medos, das doenças e tudo mais. Cláudia, e por que acontece como, por exemplo, o seu pai que não foi curado? Porque muitas das vezes a cura que o Senhor quer que haja na minha vida é uma cura muito maior, uma cura espiritual, uma cura que nem eu conheço. E através dessa doença, através desse problema, através do que a gente está passando, o Senhor vai trabalhando a cura na nossa vida. O meu pai sempre se posicionou como servo do Senhor. Ele sempre disse assim: o Marcelo tá aí, não tá aparecendo, não, Tereza? Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo e te vendo. Eu caí, deve ser o delay. Eu caí Ah, e voltei. e aí o que acontece? O meu pai sempre se posicionou muito como servo do Senhor. E até Uhum. mesmo durante a doença dele, ele disse assim para Deus: Olha, Senhor, eu não quero ficar doente, eu não quero ser doente. Mas, se essa é a tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não vou, eu não vou te odiar por isso, eu não vou me aborrecer por isso ou deixar de te servir por isso. Eu não quero passar por isso. Eu não Isso. quero passar por isso. Mas, se a tua vontade for que eu passe, eu vou Tamo passar. junto. É. Entendeu? Então, meu pai Jesus sempre Cristo se fez colocou isso, né? muito como servo. Como Jesus Cristo. Minha mãe está dizendo aqui, ele disse: Eu vou continuar te amando. Ele disse para Deus: Eu vou continuar te amando. Exatamente. Então, assim, quem sou eu, Cláudia, para dizer não te amo, Senhor, porque o Senhor não curou o meu pai? Se o meu pai, que é a única pessoa que teria legalidade para dizer qualquer coisa, disse: Senhor, eu te amo, mesmo que o Senhor não me cure. E essa legalidade, ela depende muito do ponto de vista, Sim, né, Cláudia? Porque se a gente for com buscar uma certeza. legalidade lá no livro de Jó, por exemplo, nem ele tem essa legalidade. Porque a É primeira coisa que verdade. Deus pergunta para Jó é a seguinte: quem é tu que ofusca os meus planejamentos em relação à tua vida? A sua É vida é minha, verdade. eu faço dela o que eu quiser. É Assistir a verdade. esse vídeo ao vivo. Tá ao vivo, meu amor. Nós estamos ao vivo, Rei.
Estamos ao vivo, em definitivo, porque a gente está sendo repetitivo, então, Cláudia. É. Então, Meu Deus. então Deus está querendo falar com alguém aí, ó. Tá sendo É. repetitivo. Então, De olha repente só, é comigo e presta contigo atenção. mesmo, ó. É. Então, presta atenção, olha só. E aí, quando você falou sobre Pedro, eu achei muito legal, porque quando Deus pergunta 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes para ele sobre tu me amas, tu me amas, tu me amas, era justamente para o texto de hoje. Porque esse aí é de sexta. Mas tudo bem, não tem Eu problema não. sabia que eu tinha Estamos feito alguma confusão. Tá, joia. Olha só. Mateus 16:18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, mas levou exatamente para onde o caminho. Você não está me ouvindo? Fala alguma Tá coisa, me Dora. ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Ah, é porque é uma ligação. Aí toda vez que liga é assim mesmo, mas tudo bem. Aí Tô fica te baixo, escutando. né? Não, não foi isso que a Rê falou. Ô, Rê, desculpa então se eu falei isso. Me perdoe, eu entendi errado. Então, olha só, é muito importante a gente entender e perceber o seguinte, que todo esse caminho, eu comecei com Filipenses 4 aqui, ou Filipenses 2, do 3 ao 9, falando sobre Jesus Cristo se esvaziando e tomando forma de servo. E aí, depois disso, ele foi pro... Obrigado, meu amor, linda do meu coração. Ele falou o seguinte, ele diz assim, aí foi para o caminho de que você falou que Pedro negou ele 3 vezes e depois disse que o amava 3 vezes. E aí, para que isso? Para que essa cura? E é uma cura através de Jesus Cristo, uma cura de Pedro e uma cura de crença. É uma cura de crença, verdadeiramente. E aí, o que Sim. que acontece? Ele chega e fala assim: agora que você está curado, sabe o que que eu tenho para você? Eu tenho para você a minha igreja. Eu estava falando sobre isso na live de hoje de manhã. Eu falei assim: não adianta, velho. Se você não estiver preparado para o negócio, não é você esperar. Eu estava lendo Filipenses hoje também de manhã, incrível. E aí eu estava lendo Filipenses 4, no versículo de 10 a 13, e ele fala assim, que é importante você se preparar, né? Porque ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, mas tudo posso de bom e de ruim. E aí, Exatamente. eu me preparar, Deus não vai te dar nada daquilo que ele não, que você não se preparou, porque Deus não faz o que o homem pode fazer. Então, se você não se preparou, não estudou, não buscou conhecimento, você não vai alcançar aquilo para te lascar a sua vida, né? Então era isso, a preparação de Deus, de Jesus Cristo com Pedro até chegar aquele momento para dizer para Pedro assim: agora tu és a pedra onde eu edificarei a minha igreja. Eu te preparei todos esses anos que nós estivemos juntos para isso, porque você foi meu escolhido para isso, sabe? E foi E uma ele cura de uma posiciona. crença que Pedro achou que ia ser pescador pro resto da vida. E desde a primeira vez que Jesus Cristo encontrou com ele, disse para ele assim: Ei, Pedro, vamos pescar outro tipo de coisa. É, Não é essa na parada verdade, mais que eu quero que você pesque. essa confissão de Pedro aqui, ela é um pouco antes da morte de Jesus, essa aqui, essa de Mateus 16:18, é um pouco antes da morte de Jesus. Uhum. Em Mateus 18:21, é quando ele prediz a morte e a ressurreição. Mas Uhum. é quando Jesus já coloca para ele que ele é a pedra, a qual ele vai edificar a igreja. E aí e o mais interessante é que ele coloca para Pedro, assim, quando ele está conversando com Pedro naquele momento, ele coloca para Pedro lá no 20, que eu acho, no 20, no 19, que eu acho que é o mais importante, ele fala assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Então advertiu aos discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo, né? É, então ele está falando assim, tudo que você disser aqui na terra, eu vou te dar a chave de tudo que você orar será
ele vai colocando as pedras no caminho, não seria isso o quê? Na caminhada, não seria isso? Na realidade, Deus vai colocando as pedras. Olha só, mas às vezes ele dá algumas coisas para a gente ir se preparando na caminhada. Na realidade, ele vai colocando as pedras e aí a gente pode ver essas pedras como obstáculo ou como escada. E aí o que que eu preciso enxergar? Eu preciso enxergar como Deus trabalhou na vida de Pedro e fez dos obstáculos dele até negar Cristo 3 vezes e depois reafirmar o amor a Cristo 3 vezes, não como pedras de tropeços, porque Deus não queria que Pedro crescesse, mas como escadas para que Pedro crescesse para se tornar verdadeiramente a pedra angular onde Deus edificou a igreja dele. E ele fala, é importante isso que a Verônica falou, porque assim, ele fala no 18 exatamente isso: edificarei em você a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não Exatamente. prevalecerão contra a minha igreja. Então ele não está dizendo que ele não vai dar luta, mas ele está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ela não vai vencer, né? Você precisa lutar. E ele fala, porque eu vou te dar a chave do reino dos céus, para o que for ligado, o que você ligar na terra, ser ligado no céu, o que você desligar na terra, ser desligado no céu, né? E ele fala assim, aí a parte que ele diz, não diga que eu sou o Cristo, né? Porque é o momento que ele vai passar por toda a crucificação, e ali não havia propósito na morte dos discípulos, e sim só de Jesus Cristo, né? Então havia também uma proteção aí para que não houvesse essa... Eu acho que ela quer aparecer na live, deve ser, né? Dá tchau aqui, ó, ele tá dando tchau para tu. Então, apareceu só a mãozinha assim, ó, Foi. mas tudo bem. Aí, então, assim, o que Deus está posicionando, né? O que Jesus Cristo está posicionando para Pedro é exatamente isso. Olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Não significa que elas não vão lutar, elas não vão prevalecer. Elas não vão ficar, elas não vão ganhar, elas não serão vitoriosas. Mas não significa que elas não vão lutar contra você. E aí ele diz, só que você tem o poder de clamar a Deus, e tudo que você clamar a Deus será ligado no céu, e tudo que você clamar a Deus desligando será desligado no céu. Então você precisa clamar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todas as maldições, todas as pragas, todas as coisas ruins que acontecem, você vai orar, vai clamar a Deus, vai ser desligado no céu. Deus não vai dar ouvidos a essas maldições. E tudo que for bênção que você declarar, Deus vai dar ouvidos a isso. Em tudo. Aí fala assim, mas a palavra de Deus diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais aos filhos na terceira e quarta geração, daqueles que o ama e os cura, e daqueles que o aborrecem, né? Que são, eu esqueci a frase, mas é tipo assim, são afetados, né? Passam pela dor, né? Sim. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Minha avó Teresa tem Alzheimer e toda a família do meu pai teve uma doença e agora o meu pai tem Alzheimer. Poxa, o Senhor não falou? Assim, uma coisa é Deus desligar maldições. Ele desliga maldições sobre a vida das pessoas e tudo mais. O que acontece na vida do meu pai não é uma maldição. Ele está doente para um propósito maior de Deus que só Deus sabe. E eu não posso achar ou acreditar que eu tenho maior conhecimento do que Deus. Aí eu volto para Jó, que Jó fala o quê? Jó diz, quem é? Deus fala para Jó, quem é você que tenta ofuscar, ou que tenta apagar, ou que tenta desfazer aquilo que eu tenho para você, os meus planos para você? Quem é você? É isso aí. Você não é ninguém. Então, assim, às vezes a gente julga que o outro está passando, ou que o que a gente está passando, de repente, seja uma maldição. É uma maldição. É uma praga. Meu filho, se você está na presença do Senhor, a palavra de Deus diz, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Ponto. Simples assim. Ponto. Então não é uma praga, não é uma maldição. Tente aprender com o que Deus está trazendo para a sua vida, como a Verônica colocou. As pedras que estão no caminho da sua vida,
Essas pedras são para quê? Para você tropeçar ou você fazer escada delas? O que que na sua vida precisa ser aprendido, ou transformado, ou transbordado? E aí eu retomo a historinha do ratinho que a gente falou lá no como que é o nome? Na No jornada do It's herói. Time, na jornada do herói. Eu preciso de remédio para memória. Brincadeira. É Arnold, jornada é a fome, é a hora do almoço. deve ser. Aquilo que a gente trabalhou na jornada do herói, quando o ratinho se vê encurralado ali e que ele olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém e ele precisa correr de um lado para o outro para poder alcançar a vida extraordinária dele. As ratoeiras não foram retiradas da casa dele, estavam lá ainda. Então, assim, então não houve cura. Houve cura da vida É a dele. mentalidade. É a mentalidade. É isso, é o processo de curar a mentalidade de você estar ali aprisionado dentro de você mesmo. Como aconteceu com Pedro, velho. Pedro estava aprisionado dentro dele mesmo, achando que a vida dele se resumia e o propósito é ser um pescador para poder trazer uma comidinha para dentro de casa. E quando ele percebeu que isso era muito maior, entendeu? Foi quando? Foi quando Jesus Cristo perguntou para ele 3 vezes: Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu queria Isso dar é um muito abraço em maior do que Pedro, que eu qualquer fiquei com coisa. dó dele, tadinho. Eu fiquei com dó de Pedro. Pedro morreu com bocão. E tem muito, muito bocão, tadinho. Mas eu queria dar um abraço nele. Quando chegar lá no céu, eu vou dar um abraço em Pedro e vou falar assim: Ô meu filho, aprendeu a ficar mais caladinho, né? Porque Pedro tá no fim da vida dele ali, morrendo crucificado, e ele dá glória a Deus, porque ele tá morrendo ali como Jesus, né? Então ele agradece a Deus que ele vai morrer como Jesus. Aí vão e colocam a cruz de cabeça para baixo. Por maldade, velho. Tadinho de Pedro. É. Maldade com ele, só para perturbar. Vai morrer feliz? Não, miséria. Vai morrer de cabeça para baixo. Se eu Tadinho. morrer Mas para tudo mim é bem. Cristo, se eu viver para mim é Cristo, morrer para Tá mim é aí lucro. Eu estava Paulo, achando que foi. exatamente. Aí Paulo dá essa É. lapada, né? Aí não morre, safado, mas tudo bem. Mas dá essa lapada aí. Mas é isso mesmo. Então, Paulo assim, morreu, rapaz. Ele foi decapitado. é verdade, é verdade. Quem não morreu foi Quem não João, que morreu foi morreu de. João. É verdade, João morreu de velhice, é verdade. É verdade. Ó, Oxi, tá vendo? Tô confundindo Paulo com João já. Foi tá vendo? João que morreu de velhice, é verdade. Então, Olha assim, só. Hum, então, o que que acontece? Então, são essas coisas que a gente precisa, quando a gente fala sobre cura, que a gente precisa entender foi com que seu filho. se eu sou servo, se eu sou verdadeiramente servo do Senhor, servo é aquele que escuta, Meu amor, peraí, obedece. rapidinho, Cláudio. Amor, pode deixar aí, vai lá. Não tem problema, não. Se preocupe, não. Obrigado, meu bem. Tranquilo, vá, continue. Servo é aquele que escuta, que obedece e que faz conforme a vontade do que Deus colocou para ele. Isso é ser servo, sabe? Não significa que eu não vou conversar com Deus, eu posso conversar com Deus, mas não questionar a vontade dele. Você vê Hum. Abraão conversando com Deus em todos os momentos, Moisés conversando com Deus. E Moisés, o cara é ousado, por isso que o Senhor fala assim, se Moisés estivesse aqui, ele salvaria a vida dele. Se Abraão tivesse aqui, salvaria a vida dele, né? Porque Deus ama esses caras assim, tipo, Deus fala assim, é isso mesmo, meu filho, é dessa forma que eu queria que todo mundo fosse, né? Porque você vê Moisés falando assim, não, quer saber de uma coisa? Tu não tem palavra não? Risca meu nome do livro da vida. Pode riscar. Se o Senhor não for na minha frente, eu não vou. Eu não vou. Não adianta. Eu tenho livre-arbítrio. É como, Quer dizer, eu tenho é vontade como, própria, eu tenho desejo próprio. O senhor vai ter que levantar outro para ir. sim. Eu não vou. É a ousadia que você estava falando a respeito de Jó ontem, né? Que foi Jó, Exatamente. meu? Não, foi Davi. Isso, de Davi que você estava falando ontem. Olha, o Instagram tá gostando de mim. É É isso isso, aí. né? A ousadia.
E olha só, Então, mas é ousadia com zelo. Na verdade, 1 e, Coríntios 12, a gente tem aqui de 9, 12, 9, ele diz assim, 9 não, 28 a 30, ele diz assim, olha só. E a uns deu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, curai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ousadia com respeito. A Rosana falou, é verdade, falaram isso para minha mãe. Ousadia com respeito, a Verônica está falando, é muito importante a gente ter é, ousadia com respeito, com zelo e é entender verdade. que assim, ele diz assim, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Você vai Era essa buscar frase que eu um, queria pegar, Marcelo. Essa diga, frase aí é a maravilhosa desse texto. Porque ele diz: E eu vos mostrarei o quê? um ainda melhor, um caminho ainda melhor. Não significa que o que você está me pedindo eu vou te dar. Eu vou te É, dar o que, na minha visão, é melhor para você. exatamente, Sabe? exatamente. Deus não mente, cara. Ele não mente. Ele é esperto, inteligente. É sagaz no sentido bom da palavra. No sentido bom da palavra. Mas ele Mas é. só tem sentido bom para a sagacidade. Tem não. Mas é isso. Então eu vejo assim, seja servo. Acredite naquele que te criou, acredite naquele que tem o melhor para você. Ele só tem o melhor para você, E mesmo ser que servo o nada melhor mais seja é do que ser instrumento, né? Ser servo nada mais é do que ser instrumento na mão de Deus. Nosso último exatamente. texto de hoje, em relação a ser servo, perceba que a gente começou falando sobre Filipenses, quando Jesus Cristo se esvaziou de ser Deus, veio aqui, mostrou para a gente como vencer, nós que somos trouxas, Verônica está É dizendo. verdade. Ele se esvaziou, mostrou aqui como que o processo vai ser e não tem desculpa, porque ele era ser humano, ele era homem e venceu as piores atrocidades, teve dificuldades também, e ensinou a Pedro, ó, vamos destruir essa crença sua aí, porque não é o que você faz que define quem você é, mas sim o que você faz, entendeu? O que você transborda na vida das outras pessoas que define verdadeiramente quem você é, certo? E a partir daí, cuidado, faça as coisas com zelo e escolha um caminho, escolha um dom, procure ele, mas eu vou te dar o que achar melhor para você. E aí ele disse: E se alguém entre vós, olha só, Tiago 14, Só, 15, só 5, comentar o que a 14, 15. Rosana falou antes de você concluir Ah, rapidinho. sim, desculpa, vá, Ah, comente. é verdade, ela colocou assim, é verdade. Lembrei quando minha mãe teve doente e falaram que era algo que ela estava em pecado, né? Quando a Claudinha falou, me lembrei. Rosana, isso é muito comum, viu? Aconteceu com o Jó também. Jó É, também, as pessoas passavam por ele e diziam que ele estava em pecado. E assim, cara, só quem sabe acerca do coração do homem é Deus. E o Senhor, ele permite a doença para que haja várias coisas, ou para que ele possa curar, né, milagrosamente, como ele falou, agindo com misericórdia, ou para que ele possa transformar outras vidas, que é cura também, curar espiritualmente, ou para que para mostrar a sua glória, o seu poder. E cabe a nós, como servos, aceitar, obedecer e agir da melhor forma possível. Não significa que é pecado, entendeu? Os pecados a gente pede perdão e ele esquece. é. E olha só, deixa eu falar uma coisa, antes da gente ler aí o que a Verônica falou, que eu quero ler, eu quero te falar uma coisa muito importante. O texto em Tiago, que caiu como uma luva sobre isso que a Rosana estava falando, sabe, Claudinha? Que ele diz assim, ó.
Está alguém entre vós doente? Pergunta. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E aí presta atenção nisso. E se houver cometido pecados, e se... Ele não está dizendo aqui todas as vezes que você está doente é porque você está em pecado. Ele está dizendo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E minha mãe sempre foi uma serva fiel. E ser-lhe-ão perdoados. Então é muito importante entender o seguinte, que não é o pecado que adoece a gente. O pecado adoece a gente, mas não é só o pecado que adoece a gente. Está entendendo isso? Não é toda doença que é proveniente do pecado, mas todo pecado gera um tipo de doença. É isso. E Sim. apesar de saber que ele tem um caminho melhor, ainda ficamos dando murro em ponta de faca, querendo o caminho que nós gostaríamos. É verdade. É muito verdade. É muito Aí eu verdade. volto naquela Muito verdade. palavra lá, é porque a gente é trouxa mesmo. É porque a gente é trouxa mesmo. Tá. Então, olha só, o dia de hoje quer ser curado de verdade, seja servo. Respeite esses pontos. Seja servo em todos os sentidos e respeite esses pontos que nós conversamos hoje. A live vai ficar salva no Instagram da Claudinha e aqui no YouTube Café com Reflexões, no, no, na playlist Cura. Então, então, o que que a gente pede? Compartilhem isso com outras pessoas. A gente está fazendo a Semana da Cura, a gente vai até sábado falando sobre cura. Segunda-feira a gente falou sobre autorresponsabilização. Na terça-feira, ontem, nós falamos sobre Deus, que é o curador. Hoje nós estamos falando sobre os instrumentos, sobre seja servo, os instrumentos de cura, que somos nós, que é Jesus Cristo, que é a igreja, que é Deus, que é eu e você. E certo? E amanhã nós vamos continuar essa vibe de falando sobre cura, falando sobre perdoe-se. E é uma via de mão única. Seja servo a todos os seguidos, seja servo a todos os segundos da sua vida. É Que isso é o aí. que é mais fácil, né, Vê? Nossa, como é fácil! É o processo mais simples que já existiu Oh, em toda a vida. é verdade. É a Joia, vez do Senhor Marcelo. Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado. Só tenho a agradecer, Deus. A agradecer pelas ideias, pelos insights, pela tua palavra, pelos momentos de cura, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem curado os nossos corações, a nossa alma, o meu coração, a minha alma, os nossos corações, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Tem nos dado fé, tem nos mantido no processo de acreditar sempre. É muito importante, muito importante. Eu fui ler aqui e me perdi na oração, perdão. É muito importante, Deus, que o Senhor esteja conosco a todo momento e em todo tempo. Eu louvo o teu nome, agradeço o seu nome. Seja bendito grandiosamente, porque como a tua palavra diz, Senhor, não há como chegar perto de ti sozinho. Eu só consigo isso através do teu Espírito. Enche-nos com ele e cura-nos, Pai. Cura a nossa mentalidade, cura o nosso corpo, cura a nossa alma, cura o nosso espírito e transborda para que possamos curar, porque nós entendemos, Senhor, que o curado cura. Então nós queremos também ser instrumento, ser servos, curar, ser curados e curar, ser instrumento de cura. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. E nós queremos ser instrumento de cura. Queremos ser fortalecidos em ti, na nossa fraqueza, para sermos curadores no mesmo processo onde fomos curados. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, a Verônica está dando ideia aqui que eu acho extraordinária. Faz assim, galera.
Anota aí num lugar visível. Seja servo. Toda vez que fazer ou pensar algo que vá contra isso, corre lá e lê o lembrete. Seja servo. Seja servo. Seja servo. Seja servo. Tem mais alguém que falou aqui, Tereza falando aqui, ó. Correndo aqui para ver o meu filho que vai entrar na escola. Beijos, Tereza. Deus abençoe. Tem mais alguém que falou uma parada aqui que foi. Ó, Verônica falou aqui, ó. Ei, celular. Coloca ela no Dica, braço. coloca um elástico no braço toda vez que for contra isso, puxa o elástico e solta assim, ó, tio, plac, para você lembrar, tenho que ser servo. Boa dica. Oração rápida para Deus, ó. Tem que fazer uma. Elástico lembra, tenho que ser servo. Tenho que ser servo. Fazer uma oração rápida para Deus. Uau, extraordinário, Vê. Muito obrigado. Claudinha, quer falar alguma Dá coisa? ideia, Não. dá-lhe o elástico na pele e ora. Senhor, deixa eu ser servo. Gostei da ideia. Eu também. Beijo no coração. Beijo. Tem live 18 horas. Eu vou falar sobre gestão no tempo com a Vanessa. E amanhã tem. Amanhã tem. Você tem. Amanhã é você, 0659 PM, né, Cláudia? É isso aí. Beijos, até amanhã, até mais tarde. Deus abençoe cada um de vocês. É tu